Olá, o estudo de hoje, estudo 130, temos uma proibição, a proibição 137, que é uma halalá, já vamos explicar o que é isso, não deve comer alimento sagrado. Então essa na verdade é uma proibição que ela engloba muitos detalhes e talvez valha a pena explicar um pouco aqui, um pouco mais. Temos o seguinte, estávamos falando até hoje da trumá, que a trumá é um alimento santificado, que era uma determinada porcentagem, uma determinada parte da produção de um fazendeiro ou de algum produtor agrícola, que ele deveria destinar ao Kohen. E o Kohen então tinha a obrigação de ele comia isso daqui de uma forma em santidade, ele não podia dar para qualquer pessoa e ele tinha que estar puro. A gente viu algumas restrições nos dias anteriores. Agora, não era só o Kohen, o sacerdote propriamente dito, que comia isso daqui, era o Kohen e sua família. Ele podia dar para os seus filhos, mesmo que eles não trabalhassem no templo. Ele podia dar para sua esposa e filhas também, as mulheres, mesmo que elas nunca servissem no templo, elas também poderiam comer, por serem parte da família do Kohen. Não só a trumá, assim também existiam outras partes, outros alimentos consagrados, que seriam a carne dos sacrifícios. Os sacrifícios, quando eles eram feitos no altar, tinham alguns tipos de sacrifícios. Tinham sacrifícios que eles eram inteirinhos consumidos pelo altar. Tinham sacrifícios que uma parte deles ia para o altar e a outra ficava com os Kohanim, ficava para os sacerdotes, eles que comiam aquilo. E depois tinham sacrifícios que todos os três ganhavam. Era o altar ganhava uma parte, o Kohen ganhava uma outra parte. E os donos, quem trouxe o sacrifício ficava com a terceira, geralmente a maior parte ficava para os donos nesses sacrifícios que era dividido entre esses três. Agora, na parte que ia para os Kohanim, tinham duas categorias basicamente na parte dos sacrifícios que ficavam com os Kohanim, tinham basicamente duas categorias. Uma que era mais santificada, que o Kohen deveria comer dentro do templo, ele não podia nem tirar para fora do templo. Então esses alimentos geralmente eram comidos só pelos Kohanim que serviam no templo. E depois tinham partes dos sacrifícios que poderiam ser consumidos, que era do Kohen, mas poderiam ser consumidos em suas casas. Eles não tinham obrigação de comer aquilo no templo. Eles levavam para casa e podiam consumir em casa, desde que fosse dentro da cidade de Jerusalém. Nesses alimentos que eles consumiam em suas casas, eles podiam também compartilhar com seus familiares a carne, ou seja o que for desses sacrifícios. Eles não comiam só o próprio Kohen que serviu no templo, ele podia compartilhar com seus familiares. Então aqui temos já dois tipos de alimentos que o Kohen, alimentos consagrados, que o Kohen compartilhava com sua família. Era determinados sacrifícios que ele podia levar para casa, então ele também podia compartilhar com seus familiares. E também temos a trumá que não tinha nada a ver com o templo, não tinha nada a ver com um sacrifício. Ele era um produto agrícola, que algo que era produzido na terra e que o fazendeiro ou o produtor ele tinha que dar uma parte para o Kohen. Isso daqui também era consagrado e o Kohen ele podia compartilhar com sua família. Agora, o que acontece? Vamos pensar como a divisão das tribos no povo, ele geralmente vai atrás, segue o homem. Então, a mulher de um Kohen, mesmo que ela fosse de uma outra tribo, o pai dela era de uma outra tribo, mas quando ela casou com um Kohen, então ela pode comer aquilo que o Kohen pode compartilhar com a sua família, ela também pode comer. Por mais que ela não tenha sangue de Kohen, vamos por assim dizer, ela pode comer os alimentos consagrados que o Kohen pode compartilhar com sua família. A filha do Kohen, então a filha do Kohen, se ela casa com alguém que não seja Kohen, então ela perde o direito de Kohen dela, vamos por assim dizer, e ela agora segue o marido, ela só vai comer o que o marido pode comer. Se o marido é um Israel, uma pessoa do povo, que ele não pode comer trumá, e ele não pode comer desses alimentos consagrados. Então sua esposa, por mais que na juventude dela, enquanto ela era solteira, ela poderia comer esses alimentos, agora ela não pode comer mais, por causa que ela segue o marido. Se ela se divorciou, ela ficou viúva, então se ela volta para a casa do pai dela, estamos falando que são casos que tem mais detalhes aqui, mas se ela se separa, ela ficou viúva, ela perdeu o marido dela agora, então ela pode voltar a comer parte dos alimentos consagrados. Quais são os alimentos consagrados que ela pode voltar a comer? É a trumá. A trumá ela pode voltar a comer. Só que os sacrifícios que ela podia comer antes de casar, agora, depois que ela casou com um não Kohen, mesmo que ela voltou agora para a situação anterior dela, que ela voltou para a casa do pai dela, ela não pode mais comer dos sacrifícios. Ela pode comer a trumá, só que ela não pode comer dos sacrifícios.
Então, na verdade, nessa proibição que nós estamos estudando agora, aí justamente entra isso daqui. Uma mulher que ela casou, uma filha de um Cohen que ela casou fora, ela deixou de comer dos alimentos consagrados, ela não pode voltar a comer, quando ela volta para a casa do seu pai, ela não pode voltar a comer desses alimentos consagrados, porque estamos falando especificamente dos sacrifícios, só que a trumá, ela pode sim comer. Agora, tem situações que nem a trumá ela pode comer. Qual é a situação? Se ela casa com alguém que é proibido por ela casar, alguém que pela lei ela é proibida ter um relacionamento, que ela é proibida casar com essa pessoa. Tem várias situações assim. Nesse caso, ela se torna uma halalá. No momento que ela tem a primeira relação com esse marido ilegítimo dela, ela se torna uma halalá. Halalá, vamos trazer assim, ela é profanada, ela se transformou profanada essa mulher, ela se impurificou, ela perdeu como se chama, o prestígio dela, então ela não pode mais comer nem mesmo da trumá, mesmo se o marido morre ou se separa, seja o que for, ela volta para casa como ela teve uma relação que era proibida pela Torá, ela deixa de ter esse mérito de comer um alimento consagrado, de comer até mesmo a trumá. Não só que ela não pode comer a parte dos sacrifícios, que isso aqui qualquer filha de Kohen, se ela casa com um não Kohen, quando ela volta para casa, ela não pode comer a parte dos sacrifícios, mas até mesmo a trumá, ela também não pode comer. Então isso aqui é a proibição 137, que é basicamente uma mulher que ela tinha direito de comer, por ser filha do Kohen, ela tinha o direito de comer alimentos consagrados. Em determinadas situações ela perde esse mérito de comer alimentos consagrados. Aqui é a proibição 137.